necessitada. Desde o Antigo Testamento nós vamos ver, principalmente nos 5 primeiros livros na Torá, nós vamos ver muitas referências bíblicas, Deus dando a Moisés, a sua nação Israel, acerca de cuidados com órfãos e com viúvas. Mas quando eu vou lendo a partir do livro do Gênesis, eu vou ver que o cuidado de Deus era muito especial com as pessoas necessitadas. E principalmente alegra o meu coração quando eu entro no Novo Testamento, irmão João, e vejo que o cuidado principal de Cristo era com os necessitados. Porque um dia alguém questionou quando ele estava na casa de Levi jantando, e dizendo este que se diz profeta, come com publicanos e pecadores. Jesus questionando ou respondendo àquela crítica, com sua sabedoria divina, ele vai dizer que não necessitam de médicos que estão saudáveis, mas sim aqueles que estão enfermos. E ainda ele diz, eu não vim, aleluia, buscar os justos, mas sim chamar aqueles que estão perdidos ao arrependimento. Jesus veio para o necessitado. E para que os irmãos compreendam, ele veio para todas as classes de pessoas. Porque um dia uma pobre mulher, que era uma prostituta, estava diante de uma fonte ou um poço, que era chamado de Poço de Jacó, e ela estava para colher ou para tirar água daquele poço. E a Bíblia diz que aquela mulher, quando Jesus chega diante dela, o texto diz que era necessário ele passar por Samaria. E quando ele chega diante daquela mulher pensava que ele seria mais um que queria desfrutar dos seus prazeres carnais. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega e com sede pede água para aquela mulher, ela vai dizer a ele, como sendo tu homem judeu, pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana. Quando ela está dizendo a mim que sou mulher, ele estava dizendo que Jesus possivelmente seria mais um daqueles que estava já a ponto de se deitar com ela. Porém, todos nós, quando observamos Jesus dizendo aos discípulos, vão comprar pão, eu observo que aqueles discípulos não tinham estrutura para estar com aquele, aleluia, episódio. Porque quem sabe Pedro criticaria a atitude de Jesus de conversar com uma mulher que já tivera 5 maridos, e agora aquele que ela tinha não era seu. Sabe o que Jesus disse quando ela disse a ele, como pede tu a mim de beber, sendo mulher samaritana? Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, mulher, e se tu descobrisse hoje quem é que fala contigo, tu me pedirias água, e eu lhe daria uma água que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você já trabalhou em um dia de sol, debaixo de um sol quente? Você que já trabalhou em obra, em construção, sabe muito bem disso, que é necessário beber muita água. E quando acontece naquele dia de não ter água gelada, e a gente tem que beber aquela água, aleluia, quente da torneira, você observa que quanto mais água que você bebe, enche o seu estômago, a sede aumenta. É praticamente isso. Jesus estava mais ou menos dizendo a ela, aleluia, se você conheceras o dom de Deus e beber dessa água que eu estou para te oferecer, você não vai sentir mais sede. Ou seja, Jesus veio para todos os tipos de pessoas, irmãos. Quando eu leio na Bíblia textos referentes à viúva, eu vejo que o amor de Deus era muito grande para essa classe de pessoas. Porque no capítulo 22, versículo 22 de Êxodo, Deus, quando manda Moisés escrever a lei, ele diz em uma de suas preceitos, para que o povo não oprimisse, aleluia, os órfãos, e que não afligisse as viúvas. Quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu vejo que as viúvas eram alguém necessitada. A Bíblia nos diz que um dia o Senhor disse para o profeta Elias, e até uma cidade por nome de Sarepta, porque lá Deus havia provido uma mulher que o sustentasse. A Bíblia diz que Elias obedeceu ao Senhor e foi a esta cidade. Quando ele está chegando na entrada da porta daquela cidade, o texto nos diz que ali uma mulher colhia alguns gravetos, e esta mulher era uma pobre viúva. A Bíblia diz que Elias olhou para a mulher e disse, mulher, dai-me um pouco de água para beber. A Bíblia diz que quando aquela mulher atenciosa ao pedido do profeta,
está indo à sua casa pegar água. A Bíblia diz que na mesma hora o profeta grita: ei mulher, mas também traga-me algo para comer. A Bíblia diz que imediatamente a mulher responde: meu Senhor, quisera eu ter alguma coisa para lhe oferecer, mas vive o Senhor, que a tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite e um punhado de farinha. Eis aqui meu filho, eu irei fazer um bolo, irei amassar esta farinha, comerei eu e depois o meu filho, e depois morreremos. O texto nos diz que o profeta olhou e disse: mulher, faça primeiro para mim e depois para ti, porque assim diz o Senhor, que não vai faltar o azeite da botija, a farinha da panela, enquanto o Senhor não fizer cair chuva sobre a terra. Aquela mulher era uma mulher necessitada. Quando eu leio o segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, a Bíblia diz que uma mulher que era esposa de um dos filhos dos profetas estava diante do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que ela chegou diante de Eliseu e ele fez um seguinte pedido: meu marido, teu servo, é morto, e tu sabes que ele era temente ao Senhor. E agora os credores querem tomar meus filhos como escravo. O profeta diz a ela: mulher, que te hei eu de fazer? Declara-me o que tu tens em tua casa. Ela responde: a tua serva precisa de ajuda, porque em casa não tem nada senão um pouquinho de azeite em uma botija. Quando a Bíblia diz que o profeta lhe responde dizendo: vai com os teus filhos, pede vasilhas emprestadas que são vazias, muitas e não poucas, e vem para dentro da tua casa, feche a porta atrás de ti. E a Bíblia diz que quando ela ouve a voz do profeta, ela pega vasilhas emprestadas, ela reúne os seus filhos, entra em sua casa, fecha a porta. E quando ela começa a derrubar o azeite, eu imagino aquela mulher enchendo um vaso, e o vaso transbordou de azeite. E quem sabe ela chamando o seu filho novo, dizendo: traga mais vasos. E ela começou a encher o segundo vaso. Eu imagino o segundo vaso cheio, ela enchendo o terceiro, o quarto, o quinto. Eu imagino aquela mulher enchendo todos os vasos. E o texto diz que quando acabou os vasos, o azeite parou. Ela feliz com aquele milagre que havia acontecido, ela chama o profeta e diz: aconteceu o milagre. E o profeta diz: agora pega este azeite, vende, paga a sua dívida e viva do resto. Aquela mulher, quando o texto nos diz que ela era uma mulher, que os filhos estavam à beira da escravidão, o texto sagrado está nos apresentando uma mulher necessitada. A Bíblia nos diz que uma pobre viúva todos os dias batia na porta de um juiz que não temia a Deus e nem homem algum, pedindo: faça justiça diante dos meus adversários. A Bíblia diz que aquele juiz, por causa da insistência daquela mulher, ele um dia, com aquela insistência, chateado, porque aquela mulher não deixava sossegado, a Bíblia diz que ele respondeu dizendo: eu não temo a Deus, não respeito a homens algum, mas por causa da insistência dessa mulher, eu irei fazer justiça a ela. Quando o texto está dizendo que esta mulher insistia para que aquele juiz fizesse justiça perante os seus inimigos, era porque aquela pobre viúva era uma pessoa necessitada. Este capítulo, irmão, de número 7, é mais uma mulher necessitada. Haja vista o Salmo 68, versículo 5, dizer que Deus, Ele é pai de órfãos e Ele é juiz de viúvas. Esse capítulo 7 é mais uma mulher necessitada. Observe o texto, irmãos, que a Bíblia diz que ela era uma viúva. E aqui eu já vejo, irmãos, que esta mulher, ela foi alguém que tivera, aleluia, desprazer de perder o seu esposo. Porque se ela era uma viúva, por certo, um dia ela conheceu alguém, um dia ela fez votos de compromisso, um dia ela firmou um altar, quem sabe diante de uma autoridade, um compromisso de fidelidade ao seu esposo. A Bíblia nos diz, irmãos, que ela era uma viúva, e por ser uma viúva eu vejo que esta mulher enfrentava grandes dificuldades na sua vida. Porque ser viúva nos tempos bíblicos, pastor Jefferson, não era uma tarefa muito fácil. Ser viúva nos dias da Bíblia
não era uma tarefa, aleluia, muito fácil para uma pessoa, porque uma viúva dependia do amparo da lei, uma viúva dependia, aleluia, dos favores de outras pessoas. Essa mulher era alguém, aleluia, que quando passava na rua, quem sabe as pessoas olhavam para ela com um sentimento de dó, quem sabe uma coitadinha, alguém que não tem ninguém por ela. Eu não sei o motivo que levou à morte do seu esposo, mas quando eu vejo o texto dizendo que ela era viúva, eu vejo que além dos problemas de solidão, além dos problemas, aleluia, de desprezo que esta mulher sentia, esta mulher tinha outros grandes problemas. O primeiro grande problema que eu destaco desse texto é o fato de ela ser uma viúva, porque ser viúva era alguém, aleluia, que precisava do cuidado, porque, irmãos, aleluia, era uma pessoa, muitas das vezes, até mesmo as mulheres nos dias da Bíblia, não podia trabalhar. As mulheres nos dias da Bíblia, ela não tinha muito ofício de trabalhar, então era alguém que precisava dos cuidados de alguém, do abraço de alguém, do ombro amigo de alguém para, aleluia, levar em sua casa, quem sabe 1 quilo de alimento, quem sabe alguém em sua casa para dar um abraço a ela, porque ela estava, aleluia, em solidão. O segundo grande problema que eu vejo na vida desta mulher é que esta mulher, diz a Bíblia, que além de perder o seu esposo, aleluia, prematuramente, eu não sei o que levou à morte deste homem, eu não sei se foi uma dor de cabeça, eu não sei, aleluia, qual foi a situação que levou à morte, a levar a vida deste homem, mas o problema deste casal é que além, aleluia, de ela perder o seu esposo, foi que eles não tiveram muitos filhos, porque segundo a cultura judaica, uma família que não tinha filhos, um casal que não tinha filhos, era um casal desprovido da bênção de Deus. É por isso que quando você vai ler a Bíblia, você vê que Jacó teve 12 filhos. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que Jó teve 10 filhos, que foram de fato, aleluia, tragados pela morte, mas que no final dos seus dias, Deus deu a ele novamente o prazer de terem outros 10 filhos. É por isso que quando você vai ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que muitos homens da antiguidade tinham o costume de ter muitos filhos. Por quê? Porque, aleluia, se eles perdessem o filho mais velho, logo o filho do meio teria a responsabilidade de trazer o sustento para a sua casa. Perdendo-se o filho do meio, logo o filho mais novo seria o responsável de não deixar sua mãe ir para o campo trabalhar, mas todos os dias pela manhã ir trabalhar, trazer alimento para a sua casa e cuidar de sua mãe até a sua velhice. Quando o texto diz que o seu filho era único, o texto está nos apresentando um grande problema, porque esta mulher, por ser filho único, ela valorizava este moço. Mas a Bíblia diz que em um dado momento a morte também levou este único filho. E eu imagino, irmãos, que o cuidado desta mulher era muito grande por este filho. O cuidado desta mulher por este moço era muito especial. Eu imagino que este menino, ele almoçava no horário certo, o café da tarde sempre estava na mesa, o jantar era no horário certo, a hora deste moço dormir era o horário certo. Esta mãe era uma mãe protetora, era uma mãe zelosa. Mas a Bíblia diz que a morte também levou este moço. Sabe que eu aprendo aqui, irmãos, a primeira grande lição é que tudo que é único na minha e na sua vida, nós temos, aleluia, a capacidade de ter um selo muito especial. Tudo aquilo que é único na minha vida, tudo que é único na tua vida, você tem, aleluia, parece que isso é do ser humano, valorizar por extremo, mas quando nós temos muito, nós desperdiçamos. A Bíblia nos diz, irmãos amados, que tudo que é único, como está escrito no texto, aleluia, é algo que nós valorizamos. Um exemplo muito grande é por mim mesmo. Eu tinha um único terno, irmãos. Eu tinha um terno, o irmão João conhece, sabe muito bem. Era um terno que eu ia nos cultos de terça, de quinta, de domingo. Quando ia pregar fora, eu ia com aquele terno. Parecia, irmãos amados, que era, aleluia, o único terno que eu tinha. Aleluia, as pessoas quando olhavam para mim, quem sabe dizia, lá vem o irmão do terno preto listrado, porque era o único terno. Mas um dia, irmãos, quando eu ganhei esse terno bonito, esse terno, irmãos, que é muito bonito de se ver, é verdade. Aleluia, sabe o que eu fiz com aquele terno que
já estava, aleluia, com a sua costura, irmãos, já muito defeituosa, eu coloquei de lado, porque já não é o único terno, agora eu tenho dois, aleluia. Quando eu tinha um só par de sapato, todos os dias eu limpava com pano, com água, sabe por quê? Era o único sapato que eu tinha. Então todos os cultos eu precisaria dele para ir à igreja, eu precisava como obreiro estar bem apresentado. Então se eu passasse uma poça de lama, sabe o que eu faria? Eu chegaria em minha casa, aleluia, eu não guardaria o sapato no estado em que ele estava, mas antes, aleluia, eu daria um zelo sobre ele. Então, aleluia, quando eu ganhei este par de sapato, irmãos, que está aqui nos meus pés, que a minha irmã me abençoou, eu coloquei aquele primeiro par de sapato de lado. Sabe por quê? Porque já não é mais um par, agora eu tenho dois pares. Sabe o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Valorize aquilo que eu te dei nessa noite. Tem pessoas aqui que não têm valorizado a unção que Deus derramou sobre a vida dela. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo que não valorizou e não valoriza o chamado que Deus o vocacionou. Tem pessoas aqui que tem chamado para pregar, mas não valoriza. Tem pessoas aqui que tem chamado para louvar, mas não valoriza isso. Tem pessoas aqui que seria um bom professor de escola bíblica, mas Deus está dizendo que não tem valorizado o que Deus tem colocado. Tem pessoas aqui que não tem valorizado a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, mas Deus nessa noite está me mandando dizer, aleluia, que Ele quer que você valorize as oportunidades que Ele tem colocado no teu caminho, porque, aleluia, Deus valoriza aqueles, aleluia, que tem, aleluia, um zelo, um carinho especial por aquilo que Ele tem entregado nas mãos. Por isso Deus está me mandando dizer nessa noite, valorize o seu esposo, mulher, valorize a sua esposa, homem, valorize a igreja onde você congrega, valorize, aleluia, a palavra que está sendo pregada aqui no culto, valorize o seu líder jovem, valorize o seu líder adolescente, irmãos, valorize o seu pastor. Sabe por que eu tenho observado, irmãos? É que as pessoas não valorizam aquilo que é único, porque quando, aleluia, temos algo que é único, nós valorizamos, mas quando Deus abre as portas do céu e nos abençoa, nós jogamos para, aleluia, escanteio. Então Deus está dizendo, eu vim nesta noite, aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, para, aleluia, entregar uma palavra na minha igreja e dizer, valorize este culto que você veio, valorize, aleluia, o sacrifício que meu Filho Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para salvar a tua vida. Aleluia. É por isso que a gente vê, pastor, e eu preciso ser profeta de Deus nessa noite, e eu vim aqui para entregar o que Deus colocou no meu coração, irmãos. E eu vou ser fiel àquilo que Deus me diz para mim falar aqui, eu vou dizer, irmãos. Sabe o que eu tenho observado na igreja brasileira? É que quando uma igreja está iniciando, a Assembleia de Deus Perus é muitos anos, quem sou eu para falar, mas algumas igrejas que estão iniciando por aí, quem sabe algumas congregações novas, o pastor ele tem um valor muito grande por aqueles obreiros que estão iniciando com ele. O pastor valoriza porque aquele obreiro é um obreiro que quando precisa de ir para uma visita, está aquele obreiro junto. Quando é para a oração, lá está aquele obreiro. Quando é para uma visita em um hospital, ali está aquele obreiro. Porque ao início de uma obra não tem muitos obreiros, a igreja ainda não está formada. Então aquele pastor, aleluia, ele tem um cuidado muito especial. Se aquele obreiro falta do culto, aleluia, quando acaba o culto, a primeira pessoa, aleluia, que o pastor liga é para aquele obreiro que faltou. E pergunta, o que é que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? A sua família está bem? Os teus filhos estão bem? Você está bem de saúde? E ele responde, não, pastor, está tudo bem. Aleluia, mas quando Deus, aleluia, abre as portas, o trabalho parece que começa a frutificar. Parece que de uma congregação Deus amplia a tenda, e de uma vai para 10, para 15. Já não é o único obreiro que está do lado do pastor, aleluia, que fundou aquela obra, mas agora são muitos obreiros. E aí começam a chegar pregadores, começam a chegar agora pessoas que têm um talento para ensinar a palavra. E aquele irmão, aleluia, simples,
que não sabe pregar, que não sabe cantar, que não sabe, aleluia, falar, aleluia, quem sabe da forma que agrada aos ouvidos ouvir. Aleluia, começa então aquele pastor desprezar, porque aleluia, agora tem muitos obreiros. Sabe o que Deus me manda dizer? E principalmente, irmãos, não é uma advertência ao pastor Jefferson, mas Deus está me mandando dizer nessa noite: valorize, aleluia, os obreiros que tenho colocado aqui para trabalhar ao seu lado. Sabe por quê, irmãos? Valorize, irmãs, a cada integrante do círculo de oração, porque aleluia, o pastor leu aqui inicialmente sobre o corpo, aleluia, que não tem como, aleluia, o dedo dizer que não, aleluia, depende, aleluia, do pé, que não tem como o pé dizer que não depende, aleluia, aleluia, da mão. Então Deus está dizendo nessa noite, aleluia, que todos nós juntos, unidos, vamos somar forças, aleluia, nós vamos, aleluia, ganhar almas, nós vamos, aleluia, arrebatar almas do inferno, aleluia, vamos trazer para a maravilhosa luz de Cristo. Então Deus está dizendo: valorize aquilo que é único, porque eu sou o Senhor que trabalho primeiro no pouco, eu sou o Deus do pouco, eu sou o Deus que começo tudo no pouco, aleluia, e depois eu amplio as portas, eu abençoo, porque diz a Bíblia: se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito nessa noite. Valorize, irmãos. Você sabe por que os nossos cultos são cultos gelados, a maioria das nossas igrejas? São cultos que nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo. São cultos que nós já não vemos, irmãos, pessoas entrando cancerosas e saindo curadas. Sabe por que os nossos cultos são cultos onde as pessoas entram aqui com vícios e, irmãos, parece que quando sai daqui volta pior do que chegou, irmãos? Sabe por quê? A culpa é minha e sua. Porque quando nós saímos de casa, nós não discernimos para onde nós estamos indo. Tem pessoas que Deus está me mandando dizer que saem da casa, aleluia, onde mora, aleluia, com o pensamento: eu vou para o culto hoje, aleluia, mas hoje eu não vou dar glória a Deus, eu vou deixar para amanhã, porque quinta-feira, ou quem sabe na sexta-feira, eu vou ter outra oportunidade para louvar a Deus. Eu não vou orar hoje, porque amanhã eu vou ter a oportunidade de louvar a Deus novamente. Eu não vou orar hoje, porque amanhã eu vou ter a oportunidade de orar. Eu não vou jejuar hoje, porque daqui a pouco eu vou ter a oportunidade para fazer isso. E sabe o que Deus está dizendo? Quando você vier para a minha casa, venha como se fosse o último culto da sua vida. Venha como se fosse a única oportunidade que você tem para exaltar o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz, aleluia, que Davi, ele se alegrou só pelo fato de receber um convite de ir à casa do Senhor. Imagine como era o culto de Davi, irmãos. É por isso que quando a gente vem no culto, o pregador precisa suar camisa, gravata, sair daqui sem voz, porque precisa ficar pedindo para o irmão levantar a mão e dar glória a Deus. Mas Deus está dizendo nessa noite: para que você veio aqui na minha casa nessa noite? Será que foi para ver o cabelo da irmã? Será que foi para ver, aleluia, o sapato que a irmã está vindo? Será que foi para ver se o pregador é um pregador, aleluia, que prega muito bem? Será que você veio aqui nessa noite para reparar se o irmão vai cantar bem, se o playback vai enroscar? Deus está dizendo que nós precisamos mudar o nosso pensamento acerca do que é um verdadeiro culto. Nós temos que sair de casa com os pensamentos ligados no trono da graça e dizer: na igreja, quando o pastor começar a levar os hinos da harpa, eu vou levantar a minha mão aos céus, eu vou dizer: obrigado, Jesus, porque eu estava lá fora perdido, mas o Senhor com o seu sangue me comprou. Então eu vou falar em línguas, eu vou louvar. Se eu tiver oportunidade para profetizar, eu vou profetizar. Então eu quero te convidar nessa noite, se você já está entendendo aquilo que Deus está
Valorize o Espírito Santo que Deus te deu. Tem pessoas aqui, aleluia, tem pessoas nas igrejas por aí que têm brincado. Vive ofendendo o Espírito Santo. No domingo está na igreja, na segunda-feira está na roda de amigos. No sábado, aleluia, vai para o baile funk, dançar o pancadão. E no domingo à noite vem comer o corpo e o sangue do Senhor. Deus está me mandando dizer: valorize o Espírito Santo que eu te dei. Porque está escrito, aleluia, que há um só batismo e um só Espírito. Então valorize, porque esse Espírito que Ele te deu é único. Tem pessoas que acham que é 2, 3 Espíritos. Não, não. É um só Espírito. Então valorize, porque Ele quer, aleluia, continuar usando a tua vida, morando dentro de você nessa noite. Aleluias. O Espírito Santo é lindo, irmão. Tem pessoas que não entendem por que Deus usa a irmãzinha Joaquina, o irmãozinho Zefinho, que chega aqui na igreja, não sabe nem falar o direito. Vai falar Jesus, fala Jesus. Vai falar, aleluia, Gênesis, fala Geneséias. Vai falar Êxodo, fala Exodó. Vai falar epístola, fala epistola. Sabe por quê, irmãos? Pessoas ficam surpresas. Porque será que Deus usa aquele irmão daquele jeito? Ele fala coisa que nem mesmo um homem acadêmico em letras, aleluia, poderia falar. Sabe o que é, irmãos? É o Espírito Santo na vida dessa pessoa. É verdade, ele não conhece paracletologia. É verdade que ele não conhece soteriologia. E tampouco conhece deontologia. Mas ele conhece que Jesus Cristo, ele veio a este mundo, ele morreu, ele ressuscitou. Aleluia, ele sabe dizer que Jesus Cristo, ele cura, aleluia, ele liberta, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo e leva o pecador perdido para o céu. Então essa está aí a diferença, irmão. Tem pessoas que não valorizam. Pastor Jefferson, oração. Tem pessoas que dizem assim: eu vou orar amanhã porque daqui a pouco Deus, eu não vou orar hoje porque daqui a pouco, amanhã Deus vai me dar a chance de orar. E eu te desafio, por mais conhecedor da Bíblia que você seja, por mais comunhão que você tenha com Deus, quem sabe Deus fala com você face a face, como falava com Moisés. Eu te desafio, por maior pregador que você seja, você levantar a mão e sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. O próprio Jesus disse: não andeis ansiosos por coisas, aleluia, pelas coisas desta vida. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. O próprio Jesus disse: porque o dia cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, irmãos, se eu fosse você, irmãos, num culto como esse, onde desde o início eu ouvi aqui, irmãos, alguém dizer aqui que, aleluia, Jesus Cristo, ele não está pendurado numa cruz, ele está aqui no nosso meio nessa noite. Este menino era um filho único. Eu vou correr, irmãos, porque o tempo não nos espera. Era um filho único. Essa mulher valorizava. Quando ela perde esse filho, eu vejo que esta foi maior a perca do que a perca do seu esposo. Não que o seu esposo não trouxe sofrimento, mas agora, aquele que iria ser o responsável para cuidar dela até a sua velhice, quem sabe sepultá-la em paz, agora foi tragado pela morte. Eu não sei a idade deste moço, eu não sei qual a enfermidade que levou à morte deste moço, mas o texto nos diz que ele era jovem. O texto continua dizendo, irmãos, que uma multidão acompanhava esta viúva. E se uma multidão acompanhava, pastor Jefferson, por certo, ela era alguém conhecida na sua cidade. Ela era alguém que tinha comunhão com os seus vizinhos. Ela era alguém que aleluia, tinha intimidade com os seus vizinhos. Ela não era uma mulher rixosa. Ela não era uma mulher que vivia, aleluia, na janela falando mal da vizinha do lado. Ela não era uma mulher que vivia, era uma mulher que tinha amizade. Porque uma multidão levou essa mulher junto com o defunto. E aquela mulher, pela segunda vez, estava
trajeto. Enquanto isso acontece, irmãos, essa mulher está saindo de Naim, aproximadamente 8 quilômetros de Nazaré. A Bíblia nos diz que Jesus estava em Cafarnaum, onde um servo de um centurião, ou um centurião, o servo de um centurião chegou até ele dizendo: olha, o meu servo, aleluia, o servo do meu Senhor está enfermo. E ele edificou a nossa sinagoga, é um homem, aleluia, que tem feito muito bem a nós. E ele precisa que tu vais até a casa dele curar o seu servo, que ele muito estima. O texto nos diz que quando Jesus está indo até a casa desse centurião, alguém diz, ele pediu para que o Senhor não vá pessoalmente, porque ele disse que não é digno de que o Senhor entre debaixo dos seus telhados, mas libere uma palavra e o servo dele será curado. Aleluia. Depois desse milagre, quando Jesus libera a palavra, o servo é curado. Os irmãos conhecem o texto, a história. Jesus, em sua onisciência, porque Jesus, como homem, ele tinha ainda, como ser humano, o atributo de poder saber as coisas. Ele não tinha somente o atributo da onipresença, ele não podia, por causa do seu corpo físico, ele era limitado a tempo e a espaço. Mas ele sabia que naquele exato momento que ele saía de Cafarnaum, uma viúva que já havia sepultado seu esposo, estava agora chorando, com roupa de luto, com, aleluia, muitos flautistas ao seu lado, muitas pessoas chorando, e estava saindo para fora da cidade de Naim, para sepultar o seu único filho. A Bíblia diz que ele vai em direção da cidade de Naim. E a Bíblia diz que parece, irmãos, que ele se encontra uma grande multidão com Jesus. O texto diz que muitos dos seus discípulos estavam com ele. E uma grande multidão. Eu não sei quantos discípulos estavam aqui, pastor Jefferson. Porque Jesus, quando ressuscitou, 1 Coríntios capítulo 15 diz que ele apareceu a 500 irmãos. Eu não sei o número de pessoas que estavam com ele aqui, mas o texto diz que muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando Jesus está chegando na porta da cidade, o texto diz que esta mulher viúva está saindo. Aqui tem um grande contraste. Observe que a vida está encontrando com a morte aqui nesse texto. Observe que o choro está agora encontrando-se com a alegria. Observe que agora a murmuração está se encontrando, aleluia, com a glorificação e o louvor. Observe que, aleluia, o espírito de morte está se encontrando com o espírito de vida, que estava representado em Jesus. A Bíblia diz que ele tocou no esquife. E o texto diz assim: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Observe que Lucas, no versículo 13, ele diz que vendo-a o Senhor. Lucas poderia ter escrito, irmão João, e vendo-a Jesus de Nazaré. Lucas poderia ter escrito, e vendo-a Jesus, filho de Maria e de José. Ele poderia ter escrito, e vendo a Jesus, filho de José, o carpinteiro. Lucas poderia ter escrito, e vendo-a Jesus, o Galileu. Lucas poderia ainda ter escrito, e vendo-a, aleluia, Jesus, filho de Davi. Mas o texto diz que Lucas escreveu, e vendo-a o Senhor. Eu vou repetir para os irmãos que não entenderam. O texto diz que Lucas escreveu para mim e para você, aleluia, ter uma compreensão da grandeza do nosso Deus. Quem é o
nosso Deus. Lucas escreveu: e vendo-a o Senhor. Até aquele momento, quem reinava na vida dessa viúva era a morte. A morte levou o esposo dessa viúva. A morte agora levou a sua expectativa de vida, a sua esperança para dias melhores. Alguém que poderia levantar, aleluia, a raça do seu esposo falecido. Mas, aleluia, a Bíblia diz que a morte levou o seu filho. Essa mulher, aleluia, foi alguém que a morte é que tinha o domínio sobre a vida dela. Parece que a morte a aprisionou e disse para ela: agora quem é Senhor da tua vida sou eu. Para onde tu fores, eu irei comandar a tua vida. Quando o texto diz que vendo-a o Senhor, Jesus estava dando um passo naquela situação e dizendo: até agora a morte mandou na sua vida, mas a partir de hoje, quem vai, aleluia, ser Senhor da sua história, dos seus projetos, da sua vida, sou eu, o Senhor. Uma das verdades mais consoladoras da Bíblia é que Deus vê. O nosso Deus, Ele vê, irmãos. Ele viu como você chegou aqui hoje. Que você chegou aqui, quem sabe, sem arroz para colocar na mesa para os seus filhos. Que você chegou aqui, quem sabe, desempregado, não sabendo como vai pagar o aluguel a semana que vem. Ele viu que você chegou aqui hoje com um esposo embriagado, sentado no sofá da sua casa. Ele viu que você chegou aqui hoje com a alma amargurada porque um filho está perdido nas drogas. Ele vê, irmãos. Aleluia, Ele está dizendo: os meus olhos estão vendo a sua situação. E eu não irei me apresentar na sua vida de outra forma hoje, mas eu irei me apresentar hoje como o Senhor da sua história, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua família, o Senhor do seu ministério, o Senhor, aleluia, daqueles que apostaram contra o seu sucesso, aqueles que apostaram que você não ia dar em nada. Deus está dizendo: eles vão ficar enganados, confundidos, porque quem está dando a última palavra na sua vida não é outro, não é homem, não é anjos. Quem está dando a última palavra na tua vida é o Senhor. Quem viu aquela viúva foi o Senhor. O mesmo Senhor que chamou Jonas e disse: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Foi do mesmo Senhor que Jonas se levantou para fugir. O mesmo Senhor que quando Jonas estava lá, aleluia, dentro, aleluia, daquele navio, dormindo dentro daquele porão, mandou um vento forte no mar, seguido de uma tempestade, aleluia, o navio estava a ponto de se quebrar. Foi o mesmo Senhor que os marinheiros, quando se levantaram e perceberam que por causa daquela tempestade vinda, por causa de Jonas que fugia do Senhor, aleluia, eles clamaram a Deus dizendo: não pereça-nos por causa da vida deste homem. Foi o mesmo, aleluia, Senhor que aqueles marinheiros temeram e fizeram sacrifício. O mesmo Senhor que Jonas, quando estava na barriga daquele grande peixe, ele fez um compromisso de pregar a mensagem. O mesmo Senhor que deu a segunda chance a Jonas e disse: Jonas, vai novamente à cidade de Nínive e prega a minha mensagem, que ainda em 40 dias Jonas será, aleluia, Nínive será subvertida. Foi o mesmo Senhor que disse para o grande peixe: vá até a areia da praia e cuspa Jonas lá. O mesmo Senhor, aleluia, que fez com que 120 mil homens pecadores se convertessem à mensagem do profeta Jonas. O mesmo Senhor que o texto nos diz que fez com que, aleluia, em um dia nascesse uma boboreira para que fizesse sombra sobre Jonas. O mesmo Senhor que mandou um bicho para que consumisse a boboreira. O mesmo Senhor que mandou um vento calmoso oriental, aleluia, que bateu sobre a cabeça de Jonas. O mesmo Senhor que apareceu para Moisés no meio da sarça e disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Vai até a Faraó e diga para ele libertar o meu povo. O mesmo Senhor, aleluia, que o profeta Isaías profetizou dizendo no capítulo 43, versículo 13: antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
lançaram 3 jovens numa fornalha de fogo ardente, aleluia, porque eles não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. A Bíblia nos diz, irmãos, que eles, quando foram olhar se aqueles jovens, aleluia, estavam, aleluia, chamuscados pela brasa, que eles haviam sido consumidos pela brasa, alguém olhou e viu um ser de branco, um homem semelhante ao Filho do Homem, que passeava no meio deles, e a Bíblia diz que nenhuma, aleluia, fio do seu cabelo